Temos visto na igreja muito crente isqueiro. É uma chaminha assim que, para aparecer, você tem que sacudir muito, friccionar e balançar. E quando sai é só um e desaparece. Muito crente acendedor automático de fogão. Muito crente fogos de artifício. É até aquela coisa, mas depois é só fumaça. Este fogo não é do Espírito. O fogo do Espírito queima. 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 O culto acaba e continua queimando. A gente vai dormir e ele continua queimando. A gente acorda e ele continua queimando. Vai trabalhar, vai estudar e ele continua queimando. Volta para a igreja e ele continua queimando. Vai para casa, continua queimando. Dia após dia, mês após mês, ano após ano, o fogo arderá sobre o altar e não se apagará, porque o combustível é do céu e não se evapora, para a glória de Deus. Avivamento não é um evento, avivamento é um estilo de vida. E o desejo de Deus não é fazer um ou outro crente pipocar na unção. O desejo de Deus é encher toda a igreja. Inclusive, quando folheamos Atos, e essa igreja é uma igreja doutrinada, ensinada, eu não estou ensinando, só estou relembrando. Embora aqui tenham muitos novos convertidos, mas já estão sendo ensinados. Os episódios de enchimento de poder em Atos são um enchimento pleno, integral, de grupos, homens e grupos inteiros sendo totalmente tomados pelo poder do Espírito Santo. Em Atos 2, verso 4, é nos dito que todos foram cheios do Espírito Santo. Em Atos 4 e 8, nós vamos ver que Pedro, cheio do Espírito Santo, pregou diante do Sinédrio. Lá atrás se escondeu do Sinédrio. Agora estava pregando, fazendo cruzada evangelística diante do Sinédrio. Glória! Era o mesmo Pedro, a diferença é que agora estava cheio de poder. É tanto que as autoridades disseram: quem é este Zé Ninguém? Ele é indouto, homem sem letra, não tem uma teologia muito avançada, não tem um pós-doutorado em divindade. Isso aí, se muito fez, foi o discipulado, sem desmerecer, mas é porque o discipulado é os primeiros passos. E como é que ele está falando coisa que nem a gente sabe? Como é que ele está pregando com tanta eloquência? Quem foi seu professor de oratória? O Espírito Santo é o professor de oratória do crente. Porque Jesus disse qual é a função do Espírito Santo. João 14, 16, 17. Jesus explica bem a função do Espírito Santo para a igreja. Esse neopentecostalismo estranho que quer entrar aqui dentro pinta um quadro de que o Espírito Santo faz alguém se arrepiar. Repito isso porque é muito comum falar isso hoje. Que uma pessoa cheia do Espírito Santo é que arregala o olho assim mais aberto. Alguém pensa que para ser profeta é só arregalar o olho. E às vezes eu me pergunto, será que Ezequiel profetizava assim? Jeremias profetizava assim? Será que Amós se profetizava tremendo? Será que Isaías profetizava entronchando o braço? Eu queria poder estar lá para ver, mas eu acredito que não. Muitas pessoas pintam um quadro de que alguém cheio do Espírito Santo é isso. Mas Jesus mostrou que o Espírito Santo tem uma função didática. Ele disse: eu pedi ao Pai para mandar o Espírito, e Ele vai fazer vocês marchar de um pé só, que quando alguém olhar vai dizer, são cheios. Não, Ele não disse isso. Ele vai fazer vocês aprenderem todos os corinhos de fogo, que quando vocês cantar não vai ficar um demônio em pé. Não, nada disso.
Ele disse assim: o Espírito Santo vos fará lembrar todas as minhas palavras. Função didática. Porque não tinha como gravar um podcast com Jesus. Não tinha como gravar um áudio enquanto Jesus pregava para ouvir depois. Não tinha como transmitir no YouTube e deixar salvo na playlist para depois ir rever o que Cristo ia falar. Mas ele disse: o meu espírito é didático. Ele vai gravar na vossa mente tudo o que eu estou falando. Aleluia. E se vocês precisarem falar alguma coisa nova, Ele vos ensinará na hora. Está lá, Jesus disse: Ele vos dirá na hora o que haveis de dizer. Tem crente que tem a síndrome de Chicó e João Grilo. Você faz uma pergunta bíblica a ele, diz: eu não sei, só sei que é assim. É mistério. Vou dar o zap do meu líder, do Enoque, e ele vai explicar. Nada disso. Pedro, que era um homem simples, não era um analfabeto, porque todos eles tinham um conhecimento básico, até porque eram comerciantes. Mas Pedro, que era um dos homens mais simples da igreja, não era um doutor da igreja, ele disse: meus irmãos, estejais prontos para dar a razão da vossa esperança a qualquer um que vos pedirem. Pedro disse que todo crente tem que ser um professor de apologética. Agora eu vou dizer uma coisa, me permita, pastor. Você sabe o que é apologética? Sei não, irmão, já está errado. Tem que pelo menos saber já o que significa apologética. Significa defesa da fé. Mas não é só saber o que significa. Tem que estar pronto a defender a fé. O apóstolo Judas, não, o Iscariotes disse que nós temos que lutar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Que fé é esta? O corpo de ensinos da palavra de Deus. Ao ser perguntado por qualquer pessoa acerca de algo da Bíblia, não podemos responder dizendo: é mistério, porque Paulo disse que o mistério que esteve oculto já foi revelado, vaso. E não foi por anjo, não. O próprio Pai revelou pelas Escrituras. Ninguém precisa mais ir no céu nem no inferno. Não precisa ter visita de anjo nem de querubim. O que nós precisamos saber já está aqui, bem revelado. Tem que conhecer palavra, tem que ter conhecimento. Mas não é só conhecimento. Tem que temperar este conhecimento com óleo da unção. Porque tem gente que tem um conhecimento, tem a retórica, a dicção, né? Muda até a voz para pregar. Mas isso não salva. Aleluia. Porque Paulo era erudito. Mas ele disse a uma das igrejas: eu não fui a vocês com sabedoria, com persuasão, com R's, com S's. Eu fui com poder. Porque é poder que cura. Aleluia. É poder que liberta. É poder que tira alguém do vício, da prostituição. É poder que tira alguém da frieza. É poder que arranca alguém da ignorância, do ceticismo, do ateísmo. Abre a tua mão, recebe poder, glória. Aonde é que o crente recebe poder? Num culto como este, irmão. Quando a palavra está sendo pregada, Deus está visitando a igreja e dizendo: recebei poder, recebei virtude, recebei autoridade. Eu coloco na vossa mão a autoridade, na vossa boca a palavra. Receba, estude a palavra e viva uma vida piedosa de oração, porque Deus vai preencher a pregação do evangelho com a unção do Espírito. E enquanto tu abrires a tua boca, cadeias serão quebradas, em nome de Jesus. O El Shaddai, o Todo-Poderoso Deus. Pedro pregou, irmãos. Na primeira escala de culto, foi interrompido pelo Pentecoste. Na segunda escala de culto que ele tirou, já foi uma cruzada evangelística. A primeira foi na vigília, digamos assim. A segunda foi na cruzada evangelística. Naquele culto ele deu um grande trabalho à equipe do Enoque, porque quando fez o convite foi quase 3 almas.
Então deu muito trabalho, mas foi feito. Glória. Glória, porque quando se prega a palavra, Deus faz a parte dele. Glória. E qual era o tema da mensagem apostólica? 3 segredos para a felicidade. 4 passos para a prosperidade. Como ter um sono tranquilo na presença de Jeová? Como digerir bem o alimento na presença do Espírito Santo? Não. O tema da pregação apostólica, inclusive Atos, é um manual homilético. Irmão, não sei como pregar, lê Atos. Lá nós temos pregações inteiras de Pedro, de Paulo, de Estevão, riquíssimas. E todas estas pregações, eu até pergunto como tarefa de classe, os irmãos sabem. Qual era o tema central da pregação dos apóstolos registrado em Atos? Alguém poderia falar? Eu vou dar a resposta, mas se alguém puder me ajudar. O passo da bênção, o segredo da vitória, como se livrar dos inimigos, como afugentar a inveja. Não. O tema central da pregação apostólica era a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Sim ou não? Dá para a gente folhear um pouquinho, ainda tem tempo? Vamos ver só a prova disso? Atos 3, verso 15. E matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. Verso 26. Ressuscitando a Deus, a seu Filho Jesus, primeiro enviou a vós, para que nisso vos abençoasse, e vos desviasse a cada um das vossas maldades. Atos 4 e 10. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificaste, e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que está este diante de vós. Atos 5, verso 30. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo no madeiro. Veja Atos também, capítulo 10, versículo 40. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse. Atos 13, verso 30. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. Eu estou só citando os tópicos, mas isso aí tudo são pregações. Atos 13, 34. E que o ressuscitaria dos mortos. Atos 13, 37. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. E por aí vai. O tema central da pregação era a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Eu quero até lembrar aos irmãos, como cristãos que somos, a gente não deve ficar nenhum culto, sem fazer menção da morte e da ressurreição de Jesus. Ele, para assegurar que a gente não vai esquecer, instituiu o memorial da ceia do Senhor. Para pelo menos ver se uma vez no mês a gente se lembra deste assunto. E a gente está indo por aí para culto de ceia, que se canta de tudo, se prega de tudo no culto da ceia, menos morte e ressurreição. Eu creio que Jesus olha do céu e diz, nem na ceia? Tem gente que não está nem vindo mais para a ceia. Mas a igreja que é cheia de poder, fala da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Glória a Deus. E quando a igreja recebe poder, queridos irmãos, ela fica com pelo menos 3 características. Porque eu disse aqui que a igreja ela não fica calada nem parada. E evidentemente tem muitos trejeitos aí neopentecostais que alguns pensam que é a característica bíblica do pentecostalismo, mas não é. Então, por que não buscar nas escrituras qual é a identidade de uma igreja cheia de poder? Porque a igreja de Atos era uma igreja cheia de poder. Até para ser diácono, Atos 6 nos mostra, no verso 3, que um dos requisitos para servir bandejas era ser cheio do Espírito Santo.
Será que é porque eles se viam cortando o laço? Será que eles passavam a bandeja se tremendo? Não. É porque tudo que se faz no reino de Deus tem que ser pelo Espírito de Deus. E quem é cheio do Espírito de Deus, não ora para Deus matar, ora para Deus dar vida. Tem muita gente por aí, como é trabalho de novo convertido, eu acho importante falar essas coisas. Tem muita gente que diz, olha, eu sou muito cheio, viu? Não toque em mim não, senão você se queima. Não olhe para mim assim não, que eu sou assim com Jeová. E se eu orar por você, acontece. Não, irmãos, isso não é ser cheio do Espírito. O que é ser cheio do Espírito? Estevão ensina no capítulo 7. Enquanto pregava, no versículo 54, os fariseus se enfureciam e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus à direita do Pai. E ao invés de orar para matar, ele ora no verso 60, Senhor, não ponha na conta deles esta raiva, eles não sabem o que estão fazendo. Crente cheio de poder é misericordioso, crente cheio de poder perdoa, crente cheio de poder não guarda amargura nem rancor. É alguém jogando pedra e ele deixando de olhar para a afronta e olhando para o céu. Se olhar para a terra, vai se embaraçar, mas se estiver cheio, olha para o alto, olha para o Pai, não olha para a afronta, mas olha para Cristo, se levantando do trono para estender as mãos e consolar a tua vida, a tua alma. Glória a Deus. Os irmãos precisam da obra da permanência. Não basta aceitar a Cristo, tem que permanecer em Cristo. Só em João 15, pelo menos 5 vezes, Jesus usa a palavra permanecer. E para permanecer, tem que ser cheio. Porque vai ter alguém no teu caminho com uma pedra. Vai ter alguém no teu caminho com uma lança. Vai ter alguém no teu caminho com uma seta, com um arco, com carros de guerra. Mas olhando com os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da fé, cumpramos a carreira que nos está proposta. Ali em Hebreus 12, carreira não é carreira gospel. Ah, eu tinha 10 seguidores, agora eu tenho 180, minha carreira está prosperando. Não é isto. Carreira ali no original grego é agonia. Sabia que tem um sofrimento preparado para você? Sabia não, irmão? Pois fique sabendo. Sabia que tem um pacote de provação para a sua vida? Já tem. Mas Cristo, desprezando a afronta, continuou cumprindo o propósito do Pai. E agora, como modelo, está nas alturas, dizendo, olha para mim, toda caminhada eu tenho que olhar para o chão, senão eu tropeço. A caminhada cristã, espiritual, é a única que eu não devo olhar para o chão, para baixo, porque se eu olhar, eu tropeço. A caminhada espiritual é a única que eu tenho que correr, olhando para frente e para o alto. Tu visse o que falaram de tu? Vi não, porque eu estou focado em Jesus. Tu soube o que alguém falou ali? Também não estou sabendo não, eu estou sabendo agora é da palavra. Tu percebesse aquele me disse, oxe, isso aí é passado, agora eu conheço é a Jesus, eu me relaciono com Ele, cumpramos, Ele vai cuidando das lutas, Ele vai administrando o sofrimento, Ele vai livrando do mal, e a igreja vai caminhando, precisa correr não, vá caminhando passo por passo, porque já já atravessaremos o Jordão, e chegaremos na nova Jerusalém. Receba força para caminhar esta noite. O poder de Deus te dará força para suportar as afrontas e para chegar na nova Jerusalém. Às vezes
Na hora do corinho de fogo sapateia, na hora do manto se arrepia, mas basta o seu nome não ser apresentado na lista de visitantes, me dê minha carta. Ninguém me valoriza aqui. Nós não fomos chamados para ser valorizados. Mas sabe por que nós estamos com a geração de muitos crentes raquíticos, subnutridos? Porque a gente canta e prega sobre a caneta, sobre a coroa, sobre o sapato, sobre a cortina. Vai entendendo o que eu estou falando, a analogia. Sobre o palco até a gente canta, mas cantamos e pregamos pouco sobre cruz. Jesus não disse para ninguém: quer me seguir? Pega a coroa de vitorioso. Quer me seguir? Pega o manto de príncipe. Vou te botar na cadeira mais alto para todo mundo ver que tu é alguma coisa. Não. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Porque que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Mas aquele que perder a sua vida, aquele que abrir mão dos seus prazeres, aquele que renunciar à carne, este vai salvar a sua vida, porque abrindo mão aqui e recebendo do Pai na eternidade. Isso é o evangelho do Senhor Jesus. A igreja de Atos era uma igreja cheia, e por ser cheia, ela tinha 3 características, e já vou para a conclusão desta brevíssima reflexão. Lá em Atos 2, versículo 42. Depois de receber poder, o doutor Lucas, inspirado pelo Espírito, registra que eles se mantiveram, permaneceram, perseveraram no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas... Vamos ler junto, irmão, esse texto, acho que valia a pena, não é? Se os irmãos estão com a Bíblia aberta, parece que tem uns que ainda não estão, não sei se trouxeram todos, mas se os irmãos trouxeram a Bíblia, puder abri-la, lê-la, amá-la e praticá-la, vai ser muito bom. Porque tem uns que nem traz, tem uns que trazem, mas não abrem, tem uns que abrem, mas não lê, tem uns que lê, mas não crê, tem os que crê, mas não pratica, e tem os que praticam, mas são religiosos e não amam. Mas nós temos que andar com ela, abri-la, lê-la, meditá-la, crê-la, praticá-la e amá-la para prosperarmos na presença do Senhor. Vamos ler todos juntos, Atos 2, 42 até o 47. Acho que a maioria de nós usa a versão corrigida, vai ficar um bonito coro. Todos juntos. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Aqui tem pelo menos 10 características de uma igreja cheia de poder. Observe que em nenhum momento diz que eles arregalavam os olhos, se arrepiavam e tronchavam os dedos. Mas pelo menos tem 3 aqui que eu queria chamar a atenção. Crente cheio de poder, ama a palavra, ama as almas perdidas e ama a casa do Senhor, a igreja do Senhor. A igreja cheia do poder orava e perseverava na palavra. Ela é a primeira característica. Não é o horóscopo, não são os signos, as piadas, as anedotas, as filosofias, nem as ideologias. Crente cheio de poder gosta de Bíblia. Não é de Bíblia como caixinha de promessa. Irmão, me dê um versículo. Não, esse não, outro. Não, não é isso. Amar a palavra é meditar nela de dia e noite e colocar em prática. Crente cheio de poder conhece as Escrituras e pratica ela. Crente cheio de poder
evangeliza, proclama o evangelho, faz missões. É por isso que o Senhor acrescentava à igreja todos os dias o que se haviam de salvar. E crente cheio de poder ama estar na igreja. Na era dos desigrejados que dizem: meu pastor é Jesus Cristo, dele posso confiar. A igreja sou eu. Não mexa na minha intimidade. Essas pessoas rasgam Atos 2, porque a igreja cheia de poder não tem alergia ao ambiente congregacional. O texto bíblico diz, nós acabamos de ler, que eles estavam unânimes todos os dias no templo e em casa. Hoje, se você vier 3 dias na semana na igreja, já lhe chamam de fanáticos. Tem crente que se vier na terça, ele não tem força para vir na quarta. Tem que ter um intervalo aí de 5 dias para se recuperar. Se o trabalho for tarde e noite, ele diz que não tem condição. Escolha, pastor, ou à tarde ou à noite. É muito difícil para mim esta jornada. E tem uns que só lembra que é crente no templo, na hora do culto. Quando chega em casa é qualquer música, qualquer programação, qualquer conversa, qualquer tipo de relacionamento. Mas a igreja pentecostal é crente no templo, é crente em casa, é crente na rua, é crente na praça, é crente na feira. Aleluia, aleluia. Aonde ele passa, alguém diz: olha ali, ó, ali tem um vaso, ali vai um instrumento do Senhor, porque ele todos os dias estava na casa do Senhor, aprendendo a sua palavra, orando e recebendo poder para sair nos 4 cantos, evangelizando ainda mais. Que a igreja em Parnamirim e os arredores continue amando a palavra, continue amando as almas perdidas e continue amando estar na casa do Senhor para receber mais poder e continuar fazendo esta grande obra em nome de Jesus.